Irene, podemos começar? Podemos começar. Um bom evento, uma boa tarde a todos. O que vocês precisarem, eu estou aqui quietinha acompanhando, tá? Podem pedir socorro. Bom evento a todos. Obrigada. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O CRN se alegra muito, o CRN3 se alegra muito com a presença de todos vocês nesse momento. E a gente aproveita para lembrar a todos que mantenham seus microfones desligados. Então, vocês devem ver aqui embaixo no computador de vocês, tem um microfoninho, é só clicar para que ele fique no mudo, né? Então, vai ficar vermelhinho para que a gente permita, então, que os palestrantes possam falar sem interferência. Além disso, a fim de que a gente possa atender da melhor forma possível a participação de todos, as perguntas serão feitas pelo chat apenas. Então, a qualquer momento, vocês podem ir trazendo as dúvidas de vocês, direcionando a um ou mais dos nossos palestrantes de hoje. Então, antes de falarmos sobre o time, né, de peso que hoje está conosco nessa área que desperta tanto interesse na nutrição, nós vamos passar a palavra para nossa querida presidente, doutora Nina, para abrir esse momento, esse 5º dia da tarde do chá, né, do evento de aprimoramento do CRN3. Por favor, doutora Nina. Bem, boa tarde aos participantes que estão aqui presentes. Hoje é mais um dia do chá, né? Que vamos tomar um chá. Pelo menos em casa a gente toma um chá, né? E para mim é um dia muito querido, porque temos 3 queridas aqui, que é a Tânia, a Mirtes e a Larissa, que vão falar da experiência delas, né, no esporte. Então, eu agradeço a vocês, em primeiro lugar, pelo conhecimento e pela amizade que temos de anos. Isso, para mim, me emociona. Sinceramente, se eu falar muito, é um perigo. Então, eu quero agradecer a Comissão de Formação Profissional que está realizando esse evento, a Comissão de Evento, que sem eles também nós não estaríamos fazendo esse evento, a comunicação, enfim. Nós somos um conselho que acabamos de assumir, mas deparamos com a pandemia, mas não desistimos. No começo foi difícil, porque nós tivemos um susto, pois mal assumimos, nós nem conhecíamos direito a comissão, porque vocês sabem que quando a gente assume um conselho, somos 18, fora os funcionários, fora a equipe. Mas, se vocês acompanharem na nossa rede social, nós não paramos, a gente está criando atividades, sempre para nos aproximar dos técnicos e dos nutricionistas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, quero que saibam que esse é mais um evento que estamos realizando para estar próximo de vocês. Conte com o CRN3, nós estamos aqui para apoiar no que a gente puder, e estamos abertos para opinião, para sugestão, para sugestões de tudo que vocês precisarem. Entre em contato. Se a gente não puder resolver, a gente junto busca uma solução. Então, gente, bom evento para vocês. E eu esqueci de dizer o principal, né? Que o evento sem vocês não era nada. Era um vazio, né? Como não é um vazio, ele está preenchido de pessoas maravilhosas, palestrantes, participantes e nós todos da comissão que só queremos ver o crescimento da nossa profissão, que tanto amamos, não é verdade? Então, um beijo a todos e boa tarde com um bom evento e ótimo chá para vocês. Gente, Vera, devolvendo. Um beijo a todos. Muito obrigada, doutora Nina.
Então, mais uma vez, boas-vindas para todos que já estavam, que chegaram agora nesses últimos minutos. Esse é mais um dia da Hora do Chá, nosso 5º dia, então cada dia trazendo uma área de atuação do nutricionista. E Hora do Chá, utilizando esse acrônimo, conhecimento, humanidade e também a atitude, né, de mesmo diante de um momento tão singular como o que todos nós estamos vivendo, pessoalmente, profissionalmente, a ideia do CRN de como se estivéssemos tomando um chá, podermos nos reunir para a troca de experiências, para nos fortalecermos juntos dentro da nossa área de atuação e talvez trazendo algumas possibilidades, criações neste momento de crise. Esse evento foi idealizado pela Comissão de Formação Profissional do CRN3, mas utilizando uma linguagem nutricional, uma receita, um prato, ele precisa de panela, precisa de fogão, precisa de muitos ingredientes para que se transforme num prato. E nesse sentido, não apenas a Comissão de Formação Profissional foi envolvida, mas a Comissão de Eventos, a Comunicação, enfim, todos os 18 conselheiros aqui do CRN3 envolvidos nesta tarefa de prepararmos o chá, de tomarmos o chá juntos. Então, apresentando um pouquinho, a Comissão de Formação Profissional é composta pela doutora Irene Coutinho, que hoje representa a Comissão de Eventos conosco, doutora Laura Afonso, doutora Oswaldinete Silva, que é de Mato Grosso do Sul, não podemos esquecer deste detalhe, doutora Rosana Nogueira, doutora Kátia Guimarães, também aqui presente, nossa coordenadora da Comissão de Formação Profissional, a doutora Lúcia Helena Bertonha, gerente técnica, e o doutor André Lamin, que é chefe do setor. Hoje é um dia muito especial, não é só porque é sexta-feira, mas ao trazermos, né, este tema, né, de nutrição no esporte, na atividade física, nós temos a honra e o prazer de contar com a participação de 3 profissionais, 3 colegas que, na verdade, vêm construindo, foram pioneiros nessa história da nutrição esportiva. Então, eu vou apresentar cada um deles na ordem em que eles irão se apresentar, cada um com 15 a 20 minutos para sua exposição, após o que, então, nós abriremos para as perguntas que vocês forem colocando. Então, será nossa palestrante a doutora Larissa Aguiar Silva, nutricionista graduada em 2008 pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em Bases Nutricionais da Atividade Física pela Universidade Gama Filho, especialista em teorias e técnicas em cuidados integrativos pela Unifesp, setor de neurologia, formação em auriculoterapia pelas técnicas chinesa e francesa pela Escola Seata, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, instrutora de Mindful Eating no protocolo MBEAT, Mindfulness Based Eating Awareness Training, nutricionista do São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira de Handball. Aguardem, porque os currículos são extensos, não começou a apresentação ainda. A doutora agora Mirtes Stancanelli, formada em nutrição pela São Camilo, atua na área de esporte há 20 anos, na qual trabalhou com mais de 7.000 atletas nacionais e internacionais, olímpicos e paralímpicos, de 17 modalidades diferentes.
já atuou com 35 clubes e seleções, esteve envolvida na preparação de atletas em 4 Olimpíadas e Paralimpíadas e 12 mundiais. É mestre em Biologia Funcional e Molecular pela Unicamp e professora convidada de cursos de pós-graduação nas áreas de nutrição, educação física, medicina e fisioterapia. Atualmente é nutricionista da Sociedade Esportiva Palmeiras e se dedica à sua empresa, Grupo Minian, onde coordena profissionais que trabalham com o esporte e qualidade de vida. Bem-vinda, doutora Mirtes. E, por fim, e não menos importante, doutora Tânia Rodrigues, nutricionista especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp e titulada especialista em Nutrição Esportiva pela Asbram. Foi responsável pela implantação do Departamento de Nutrição Esportiva em vários clubes de São Paulo, incluindo o Esporte Clube Corinthians. Participou de várias equipes de representação nacional em mundiais e Olimpíadas e atualmente coordena o Departamento de Nutrição Esportiva do Clube Pinheiros. É coautora das diretrizes de nutrição esportiva pela Sociedade de Medicina do Esporte, presidente fundadora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, atual presidente, gestão 2020-2022, sócia-diretora da RG Nutri, com atendimentos a atletas e esportistas de todas as idades. Então, nós desejamos que esse evento seja muito saboroso e nutritivo a todos. Eu passo agora, então, a palavra para a doutora Larissa, dividir, compartilhar conosco a sua experiência. Por favor, doutora Larissa. Obrigada, Verinha. Tô tensa aqui em compartilhar, dividir esse espaço, né, com duas referências, né, no esporte. Então, é uma honra, né, agradeço ao CRN o convite. Estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente está pensando diante desse novo cenário, né. Então, agradeço mais uma vez, uma honra estar aqui com todas vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver. Aqui. Peraí, gente, essas questões tecnológicas. Aqui. Acho que sim. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão de como a gente tem lidado, né, no esporte, no enfrentamento dos problemas enfrentados durante a pandemia, principalmente no clube, né. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como tem sido, né, esses últimos 3 meses. A gente acabou de voltar, a gente está num período ainda, né, turbulento, como todo mundo sabe, e aí ainda não há nenhuma definição exata, né, da Federação de São Paulo para a gente retornar, mas estamos aparentemente em vias de ter uma liberação para a gente voltar a jogar. Então, com isso, né, os clubes de São Paulo unidos, né, todos os clubes decidiram voltar juntos. Então, o Palmeiras, o Corinthians, Santos e todos os São Paulo e todos os do interior, enfim, retornam juntos às atividades. Teoricamente, a gente retornou a treinos, né, com bola dia 1º, então quarta-feira foi nosso primeiro dia de treino. Larissa. Que antes disso, né?
Larissa, desculpa te interromper, nós vamos precisar que você compartilhe novamente a sua apresentação e no formato apresentação, tá bom? Porque nós perdemos aqui a sua tela. Então, se você pode compartilhar novamente e colocar a sua apresentação no modo apresentação, seu PowerPoint no modo apresentação. Obrigada. Tá, porque para mim ela tá no modo apresentação. Peraí, deixa eu ver. Ela tá naquele menorzinho. O modo apresentação é aquele outro do lado. Eu sei. Então, peraí, tem 2 abertos aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu tirar. Aí, enquanto você estiver compartilhando, você não vai ver ninguém, você só vai ver a tela grande. Qualquer problema, a gente te avisa pelo áudio. Assim vocês estão vendo? Não, ainda não. Tá pequenininho aqui para mim na tela, talvez fecha de novo a apresentação, para abrir e colocar no modo de apresentação, talvez. Isso, agora fechou. Aí abre novamente o arquivo e aí tenta colocar no modo apresentação. Enquanto a Larissa organiza, gostaria também de pedir aos presentes para não compartilharem as suas telas. Às vezes, né, a gente não percebe, mas tem um quadradinho com uma seta, e se a gente clicar ali e colocarmos a apresentação individual, aí a gente interrompe a apresentação do palestrante. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos que não divulguem as suas telas, não apresentem as suas telas. Obrigada. Agora foi, gente? Não, não compartilhou. Ainda não. Que coisa estranha. Vocês querem partir para o plano B? A Mirtes quer apresentar primeiro e a gente inverte, depois a Larissa tenta? Pode ser, pessoal. Vamos lá? Larissa? Uhum. Pode, por mim Permissão? pode. Desculpa. Ótimo. Imagina. Não, mas Desculpa. não, é que estava no achei... outro modo, mas aí entrou a tela de outra pessoa, então deve ter dado. Pode acontecer, inclusive, comigo também. Aí vocês, por favor, me avisem, né, para a gente poder se organizar também. Tá? Ótimo. Só me dá um feedback, todos me veem, escutam, e a tela tá boa? Sim, sim. Ótimo. Sim. Porque eu também não vejo ninguém. Então, vamos em frente. Primeiro, queria agradecer imensamente ao Conselho, que me deu sempre a oportunidade, ao longo da carreira, de poder mostrar o trabalho, né, da nutrição. Eu aprendi, e há alguns momentos ensino também. Então, queria agradecer bastante a todos. Um prazer imenso estar com a Tânia e com a Larissa, também 2 grandes profissionais. E agora eu vou tentar mostrar um pouquinho também de como foi o nosso trabalho, né, a partir do momento que aconteceu a quarentena e obviamente, depois, né, um retorno aos treinamentos. Então, quais foram essas ações que nós realizamos aqui para enfrentar e também os protocolos de retomada às atividades. Bom, é importante só a gente lembrar que dentro do clube existe um ritmo muito intenso de trabalho, né? Então, existe um ritmo intenso, existe uma intensidade de apresentação no clube, onde você vai ficar ali pelo menos 6 horas, às vezes, por dia, algumas vezes 3 horas, 4 horas, enfim, uma intensidade de ações dentro do clube que engloba esse dia a dia do atleta, né? Obviamente, ele se dedica de uma forma impressionante e existe um grande compromisso dele ali, não só com as atividades que ele mesmo faz, mas como todo o entorno
que ajuda, que está com ele para melhorar a performance e para melhorar as condições de saúde dele, né, para aumentar a saúde dele. Dentro desse viés, né, no clube, é importante que a gente entenda que existe toda uma relação entre as pessoas, né? Nesse caso aqui, você vai ver que existe o pilar da nutrição, né, o departamento de nutrição, onde você, pelo menos eu mostrei aí 4 processos. Processos da UAN, né, então, onde é um pilar extremamente importante, onde todas as ideias, né, de alimentação e nutrição saem dali. A organização de shakes esportivos, a orientação familiar, né, e a avaliação do estado nutricional em várias etapas dentro do clube. Então, esse pilar, que é o departamento de nutrição, ele tem uma relação muito íntima com o atleta, e o atleta tem, e o departamento de nutrição, junto com o atleta, tem uma relação muito próxima com quase 18 departamentos dentro do clube. Bom, e eu já começo mostrando ali vírus, bactérias e por aí vai, né? Dentro desse processo, obviamente, nós temos aí os vírus e as bactérias em todos os locais, em todos os momentos, e a gente vai ali, lava uma mão, faz uma higienização, perfeito, ótimo, mas a gente sabe que a gente tem uma carga, né, viral, e o nosso sistema imune consegue minimizar a ação desses vírus e dessas bactérias. Bom, então a gente tem um cenário muito intenso de tudo isso, né? E tudo vai acontecendo e as coisas vão fluindo, né? Só que exatamente em fevereiro, isso por conta desse vírus, né, que nós estamos vendo, o Covid-19, né, como todos falam, ele fez com que nós nos distanciássemos, né, de uma forma muito grotesca. Foi, de fato, uma quebra, né? Ele fez com que a gente se distanciasse de todos os processos que aconteceram no clube, ou que acontecia no clube, e de todas as pessoas. A gente teve que se distanciar, a ponto da gente ter medo de conversar com uma pessoa, porque ela poderia ali estar com vírus. Então, no slide anterior, eu tentei só explicar que existe um processo muito, muito profundo dessas inter-relações com todos e com tudo, e aí agora, da noite para o dia, você não pode fazer mais nada, né? E isso eu chamo de metanoia, né? Agora tudo muda de direção. E aí a pergunta né, se nós estávamos preparados para isso, se nós estávamos, de fato, nesse mundo do esporte, que requer muito tudo isso, né? As pessoas se encostarem, imagina, o atleta está jogando, ele está se encostando, enfim, ele está respirando, né? Isso vai a 3, 4 metros da sua frente, às vezes até 15 metros da sua frente, numa hiperventilação, por exemplo, e tudo isso teve que acabar exatamente por conta desse problema que a gente tem enfrentado, né? Bom, mas de uma certa forma, da noite para o dia, nós tivemos que começar a manter o processo em equilíbrio, voltar ao equilíbrio, e foi mais ou menos o que aconteceu, né? Nós tivemos, então, e começamos a fazer o seguinte, e numa questão de uma semana, a partir do momento que foi decretada a quarentena, em uma questão de uma semana, os profissionais se reuniram, já todos de máscara, já todos com um espaçamento de 1 metro, 1,5 metros, e ali nós começamos a decidir os protocolos, né, de ações que nós teríamos para essa quarentena, né, ou para esse tempo. Então, nós começamos a ter os treinamentos via videoconferência, e os atletas começaram a responder de uma forma muito interessante, né, extremamente profissional, e esses
e essas ações elas começaram a acontecer todos os dias, né? Então, o treinamento aconteceu via videoconferência. E por conta disso, a nutrição também não poderia ficar por trás, né? Existe e existia, desde o início da quarentena, uma preocupação, obviamente, com toda a composição corporal do atleta, estado de saúde, né? A organização da família, né? O quanto tempo isso ia ficar, né? Essa situação, enfim. Então, ao longo desse tempo, houve algumas orientações gerais, né? E essas orientações gerais, elas foram sendo organizadas de acordo com o que se esperava do treinamento, mais algumas necessidades do próprio atleta. Então, uma delas, por exemplo, foi os alimentos e suplementos decisivos para uma boa imunidade, que seria a sua melhor defesa. Então, o atleta ele teria que ter uma capacidade, e tem que ter uma capacidade de interpretar agora o que está num papel, pôr isso em prática, conseguir sair para comprar e fazer acontecer em casa para manter uma imunidade boa. E não só para o próprio atleta, como também para a família, né? Então, a família também foi orientada de uma certa forma. A outra organização que durante esses primeiros momentos aconteceu foi a organização alimentar, né, para que ele pudesse manter a organização que ele aprendeu dentro do clube, né, na sua própria casa, principalmente no quesito qualitativo, se ele conseguisse fazer ali as suas compras e tudo mais. Inclusive, orientamos as próprias compras, né, o delivery e tudo mais. Os pequenos lanches on the go, então, lanches pequenos que pudessem ali, né, em algumas refeições intermediárias, atender às necessidades, então isso foi orientado, como também foi orientado as quantidades proteicas ao longo, aqui é um exemplo, tá? A quantidade proteica ao longo do dia, a quantidade de carboidratos, quantidade de lipídios e essa carga de vitaminas e minerais que ele pudesse receber se ele fizesse ali um suco cheio ali de frutas, verduras e legumes, por exemplo, né? Então, isso foi orientado. Além de tudo, também as secretárias foram orientadas. Então, essas intervenções, elas foram fundamentais para a gente também entender que o treino e essas orientações a gente conseguisse ver exatamente agora no retorno que eles tiveram, né? Então, esse acompanhamento foi quase que diário, semanal, e a gente ia mandando essas orientações, tá? Por exemplo, no começo das orientações de treinamento, foi feito um treinamento neural, né? E essas foram algumas orientações sugeridas aos atletas, né? Então, olha, não coma, não faça atividade em jejum, que era no período da manhã. Tente estar alimentado para que o seu cérebro tenha uma ação melhor e ela tenha aí uma atividade muito melhor em relação ao impulso neural que vai chegar ali na sua musculatura. Então, quer dizer, a visibilidade disso é muito importante para que ele compreenda aí um pouco melhor do que a gente quer falar. E aí algumas orientações para esse momento, né, de alimentos, então uma forma fotográfica, e imediatamente após o treino, né, o treinamento neural, a sugestão era não comer nenhum alimento, não tomar nenhum suplemento e retirar destilados e cerveja, então, e fermentados. Então, trabalhar com água, trabalhar com água de coco, suco de fruta natural. E se alguém aí fosse adepto ao vinho, que alguns atletas gostam, né, pode até tomar um pouquinho, uma tacinha, trabalhando com os outros líquidos, e logo já ir almoçar. Então, essas eram as orientações imediatamente após aquele treinamento ali da videoconferência. Só que nós tivemos um problema, e a quarentena, ela aumentou, nós fomos para 90 dias de quarentena, né? Quer dizer, o São Paulo, ele não voltou antes, ele está voltando exatamente na hora que o nosso governador liberou.
Então, o tempo foi um desafio para nós. Ali no começo, né, na hora que você está dando ali, vamos fazer um treinamento via videoconferência, a nutricionista está orientando ali no Zap, né, está fazendo toda essa orientação, tudo isso daí já é uma alegria. Mas na hora que passa 3 semanas, 2 semanas, você não quer fazer mais nada. Então, daí é onde mora o perigo e que a gente tem que tentar descobrir formas de você trabalhar ali com um atleta e ele conseguir compreender cada vez melhor, né? Então, essa é uma situação importante. Então, eu chamo isso, né, e chamei isso da seguinte forma, quer dizer, a pessoa tem que se reinventar ali, né? E você precisa ser o norteador dela no nosso departamento. E algumas palavras foram fortes para mim, né? O faça você mesmo, vamos comer comida de verdade, dentro de casa, coma junto com a sua família, preste atenção no seu alimento, no alimento que você está comendo, né? Isso eram grandes desafios, tanto para nós quanto para o próprio atleta ali, né? Que em alguns momentos estava irritado porque queria voltar a jogar, queria voltar para o campo, né? Então, foram mudanças muito fortes, mudanças pesadas ali naquele momento, mas que a gente também tem o lado positivo de conseguir fazer com que ele compreenda este momento, de estar com a família, de entender exatamente ali o que está fazendo bem para ele, vai sair para fazer as compras e por aí vai, né? E aí, nesse sentido, eu acho que esse foi um momento bastante interessante para a gente se perguntar algumas coisas, né? E aí, o que poderia dar muito errado nesse processo de grande desafio, né? De mudar o chip, de você mudar o contexto da noite para o dia da sua vida, você ser o protagonista, né? E me surgiu algumas perguntas que se realmente o atleta não estiver envolvido com o que você quer que ele esteja, talvez tudo isso pudesse sair errado, né? Então, algumas perguntas foram as seguintes, eu coloquei aqui, né? O atleta ouviu ou escutou as suas orientações ao longo as orientações ou as suas orientações ao longo de todo esse tempo, né? Quer dizer, só passou aqui, escutou, mas ouviu, mas eu não prestei atenção. Né? Então, acho que vale a gente se perguntar isso, porque no momento desse, ele vai ser o protagonista. E aí é onde a gente se pergunta, né? Quer dizer, ele aprendeu de fato? Ele tem aprendido, né? Quer dizer, o marketing da indústria alimentícia determina e tem determinado o estilo de vida dele, ou ele conseguiu mudar isso? Né? Porque senão ele vai fazer todas as compras dele ali com food truck, né? Com food truck, com os lanches, enfim, pizzas e tudo mais, quer dizer, alimentos densos em gordura, em açúcar, enfim, esses alimentos que a gente sabe que vai prejudicá-lo. Então, quer dizer, o marketing ainda continua fazendo isso, quer dizer, no dia a dia a gente consegue perceber isso, né? Não importa qual é o restaurante, quer dizer, os caras vão mesmo para o restaurante. Quer dizer, ele confia nos procedimentos e técnicas da higienização. Por quê? Porque ele nunca perguntou, e isso pelo menos durante esse tempo que eu tenho trabalhado, eu fiz algumas perguntas assim, você já perguntou se tem nutricionista no restaurante? Quer dizer, mas então por que eu tenho que perguntar isso? Para você confiar que as técnicas de higienização estão sendo feitas corretamente. Então, isso é um detalhe importante também para a gente, né? Possui pouco tempo para escolhas saudáveis? Possui baixo conhecimento dos porquês, né? Por que eu tenho que comer esse pré-treino? Por que eu tenho que comer o pós-treino? O que está acontecendo no intratreino? Né? Por que eu tenho que colocar carboidrato no último lanche da noite? Né? Se tudo me fala que eu tenho que tirar o carboidrato, mas por que você está me fazendo colocar o carboidrato? Então, esses porquês, eles podem direcionar as pessoas num evento como esse, né? E aí a pergunta ele é mais dependente do que decisivo? Quer dizer, ele depende da mãe, ele depende da família, ele depende... minha esposa que comprou. O que você tem para jantar hoje? Sei lá o que eu tenho para jantar. Né? Eu vou jantar na casa da minha avó. Quer dizer, ele não decide
sobre os processos alimentares. E agora ele se vê na casa dele tendo que fazer tudo isso. Então, esse é um ponto que, na minha visão, dá para a gente aprender bastante, eu aprendo muito com isso, de fazer com que essas ações elas estejam mais presentes na vida do atleta e no conhecimento dele, né? Aumentando a habilidade dele, né? E dando a tomada de decisão, tendo atitudes aí, tá? Agora é com ele. Bom. Doutora Mirtes, desculpe, só para lembrar, são mais 5 minutos. Obrigada. Então, e agora nós estamos de volta. Então, depois de todo esse tempo, obviamente nós usamos os protocolos de retomada, né? Vimos e lemos todos os protocolos de retomada e fizemos o nosso protocolo, né? O Palmeiras, então, durante os 40 dias foi trabalhando a questão dos protocolos e isso foi muito importante para nós, porque a gente conseguiu ensinar todo passo a passo desses atletas nesse momento, de tudo que estava na cabeça, né, de poder pegar nas coisas, e aí agora tem que passar o álcool, enfim, tem que higienizar. Isso tem mudado bastante, mas as coisas acontecem rápido. E por fim, estou terminando, aqui algumas mudanças, tá? Então, a gente servindo, então, a refeição, a pessoa de máscara, com o seu saco plástico para colocar a máscara, distanciamento, os alimentos de forma individual, aqui para os treinamentos, as bolsas individuais, aí dentro tudo higienizado, cada atleta pega o seu, a gente tenta evitar que ele tenha contato com outras bolsas, enfim, né? Aqui o atleta sozinho, também ele recebe o seu material todo higienizado, no restaurante cada um limpa o seu local, então tanto na hora que chega quanto na hora que sai, na hora que pega a refeição já pega com a máscara, tem o distanciamento, então todo o protocolo sendo feito para que a gente possa evitar a caminhada do vírus, né, a proliferação. E aí, para terminar mesmo, esse é meu último slide, qual a possibilidade da gente conseguir fazer diferente, né? Bom, eu vejo que essa situação, ela nos empodera, né? Por quê? Porque as pessoas e o atleta e a comissão e todo mundo aqui, né, deve ter um novo olhar para a saúde do atleta, onde se busca só performance, né? Então, a saúde é fundamental nesse momento e em todos os momentos. Mas é importante que hoje eles tenham essa visão. Propósito alimentar, que é o que a gente falou ali atrás, né? Percepção do alimento, a percepção da alimentação, a percepção de quanto você está sendo nutrido, a importância do profissional de nutrição com seu conhecimento em toda essa funcionalidade, quer dizer, a gente já tem um pouco disso na UAN, né? Quer dizer, em todos os nossos processos, então não ficou tão difícil para a gente, e a gente conseguiu ensinar várias etapas aqui, né? E pelo menos algumas situações se faz necessária expertise nutricionista. Por exemplo, com a questão do Covid, em todas as viagens, as concentrações dos atletas, os jogos, a unidade de alimentação e nutrição, alimentação próximos ao treino, as orientações às residências, tudo isso teve que ter um protocolo de organização para que o vírus pudesse ser rompido ali, né? Então, essa situação, ela tem esses aspectos, por exemplo, positivos para a gente. Está na hora da gente conseguir estabelecer um pouco mais aí do nosso trabalho, tá bom? Bom, fica os meus e-mails, telefones e o Insta do Grupo Minian. É isso aí, pessoal. Obrigada. Vou passar para o próximo. Obrigada, então, doutora Mirtes, né, pela sua belíssima apresentação. Vamos tentar agora, novamente, doutora Larissa, fazer a sua apresentação. Enquanto isso, né, nós relembramos a todos que estamos nesta proposta de trazer 3 situações, né, aquilo que foi positivo, como a doutora Mirtes trouxe, né, então que bom que podemos celebrar algumas coisas exitosas, que pena que, então, algumas coisas que podem não dar certo, e se pensarmos no futuro, como foi concluída a apresentação, a fim de que gere-se um aprendizado a partir de tudo vivido. Acha que agora consegue? Acho que sim, vamos lá.
Acho que vai abrir agora a apresentação, mas tá mostrando o arquivo. Tem que clicar no arquivo, pelo que a gente está vendo aqui. O arquivo não está aberto? Tá. Está aberto o PowerPoint? Sim, sim. Você tem mais de uma tela aberta? Não, Verinha. Que estranho. Porque... Larissa, é a Priscila, eu vou colocar para você, tá bom? Tá bom, vê se foi. Com a sua apresentação aqui aberta, tá? Aí eu vou encerrar a sua, e aí eu vou apresentar o seu PowerPoint, tá? Tá bom. Vocês estão vendo? Acho que vai abrir, Pri. Abriu, tá no modo de apresentação? Tá. Tá. Tá? Então tá, acho que agora todo mundo enxerga. Bom, então vamos voltar. A gente, né, como a Mirtes disse do ponto que eu estava falando, né, a gente retornou às atividades agora, né, dia 1º de julho, em conjunto com todos os clubes, só que a gente ficou, né, mais de 100 dias aí sem treinamento, né, 90 e poucos dias sem o treinar. E no começo tudo era, quer dizer, a gente ainda tem muitas dúvidas, né, do que tem por vir, como a gente vai conduzir isso, e no começo era mais ainda. Então, só que foi logo na primeira semana que a gente, né, decidiu cumprir, né, as ordens e a gente entrou em quarentena, a gente já começou a pensar como não deixar, né, os atletas desamparados. Então, realmente, os treinos também foram acontecendo online. Pri, eu vou te falando? Isso. Ah, tá. Então, o que bom que a gente vê muito, né, acho que diante da quarentena, enfim, que o Covid pôde nos trazer, assim, é como a tecnologia, ela foi eficiente no nosso trabalho, né? Acho que a gente já vem utilizando muitos recursos, só que cada dia mais eles estão presentes e estão sendo efetivos, né? Realmente efetivos. Então, a gente pensa que tem uma questão de conexão, né? Interação com os atletas. Então, a gente teve muito atendimento individual dos atletas, assim como, né, dos funcionários também. A gente teve treinamento, a gente tem encontro semanal com todos os funcionários da cozinha. Então, 3 semanas depois, a gente já estava fazendo treinamento com eles, e com pequenas dificuldades, e assim, pessoas muito simples, que mal têm recurso, e de repente todo mundo disposto a estar ali na internet para entender, para participar de uma reunião, para participar de um treinamento. Então, isso foi muito bacana. Pode passar, Pri. É esse mesmo? Isso. Então, isso. Então, a questão, né, o recurso como a internet, né, como recurso, o bom que a gente teve para ter um encontro entre tanto comissão técnica, como todas as reuniões que a gente faz, continua fazendo online, como com os jogadores, treinamento, as palestras, as orientações, quanto com os funcionários. Então, a gente usou o tempo todo, a gente vem usando, né, o dia inteiro de reuniões, assim, e treinamentos. Foi muito bacana, porque eu consigo, pelo menos para mim,
é muito mais, e para os meninos também, o que eles têm falado, a gente consegue entrar dentro da casa do atleta, né? Então, ele vai mostrar a geladeira dele, o armário, foi até uma questão mais fácil, assim, né? Mostra a empregada, então a gente conseguia conversar, ter reuniões mais até íntimas, você acaba gerando até, você está dentro da casa da pessoa, né, com a família, e vendo o que cada um está consumindo, e aí fala do filho, como que a gente vai mudar a alimentação do filho junto, envolver toda a família no processo. Então, achei que foi muito bacana a gente conseguir usar todo esse recurso para a gente estar, inclusive, dentro da casa de todos eles, né? Principalmente o que mais aconteceu, né? Dos jogadores e dos funcionários. Então, foi muito bacana, porque no clube, normalmente, os jogadores querem ir embora muito rápido. Então, assim, eles passam em consulta, conversam com você, mas normalmente estão sempre com pressa e querem ir. E agora a gente teve um momento diferente, né? Eles buscarem, eles quererem, e a gente conseguir ter trocas muito grandes com relação a isso. Né? Então foi bem bacana essa parte do que a internet, né, veio e nos trouxe. Então foi bem positivo. E aí pode passar, Pri. E aí agora já de retorno, né, ao clube, como que foi traçado, né? A gente também construiu o nosso protocolo diante dos protocolos internacionais, né, a questão da CBF, da federação. Então, cada clube a gente tem que seguir todas as normas, todas as recomendações, de adaptar conforme a realidade, né, de cada um. Então, a gente tem 3 campos, acho que vai ter um outro slide. Então, no começo, a gente discutia se a gente faria kits individuais e malas, e eles teriam que carregar, transportar, ou não, ou se a gente faria diferente e deixaria logo com relação a kits individuais logo na entrada, para quando eles chegassem. Então, foi montado um fluxo pensando nisso. Então, as vagas dos carros foram separadas, né? Então, entre um carro e outro havia uma separação, e aí a gente tem uma mesa, uma cadeira, onde a gente vai colocar o kit individual desse atleta. Então, vai ficar o GPS, vai ficar a hidratação, o pré-treino, e o uniforme, o jogador vem e vai para casa com o teu uniforme. Então, ali fica tudo que ele precisa, e apenas eu que coloco a suplementação e o fisiologista que coloca o GPS logo cedo, e ele recolhe no final. Então, ninguém mais passa nessa parte, né? Então, os dois preparando tudo, né, com relação ao que é o pré, o que é o pós, e aí a gente deixa para eles lá. E aí a gente tem mais umas fotos, pode passar, Pri, por favor. Como fica isso, né, como tem colocado, a gente foi testando como os meninos iam pegando e como a gente ia deixando mais fácil para eles, higienizado, tudo o tempo todo com álcool, tudo identificado com data de validade, consumo imediato. Então, essa suplementação, tanto de pré quanto de pós, a gente faz isso todos os dias. Pode passar, Pri. Então, mais uma foto, e para a gente consegue ver o espaço entre, a gente tem, né, um carro, a mesa, mais a vaga, e depois outra vaga, para a gente ter o espaço para conseguir com que todos tenham o seu espaço com distanciamento e eles não tenham contato. Pode passar. A gente não está com o refeitório funcionando, então uma das recomendações não tá em área fechada e evitar, pelo menos na primeira fase de treinamento, que é o que a gente está vivendo. Então, nossos funcionários ainda estão em casa, então nosso refeitório ainda não está funcionando, a gente só está com a relação à suplementação e pontos de hidratação.
por que a gente não colocou, né? A gente não fez os kits e preferiu deixar como a gente colocou no estacionamento, porque a gente trabalha com uma forma de rodízio entre os campos, então ficam 5 jogadores, 5 atletas em cada campo, e aí a gente tem pontos de hidratação, né, onde tem essas 3 garrafas aqui, aí fica o massagista, e aí ele deixa 5 copos, 5 garrafas, e ele vai fazendo essa reposição em todos os tempos de hidratação. Então, o jogador, ele é responsável, né, de pegar a tua hidratação e jogar o teu copo no lixo, algumas coisas que parecem óbvias, mas normalmente não acontecem, hoje elas têm que acontecer, que é você tomar conta do teu copo, da tua água e jogar no lixo e fazer todas as normas, né, de higiene da melhor forma. Pode passar, Pri, por favor. E aí, que pena que, né, eu fiquei pensando o que ainda não deu certo, né? Algumas coisas a gente tem no futuro ainda para avaliar o que pode acontecer diante disso tudo. O trabalho exatamente avaliar, isso deu errado, ou que normas de vigilância os meninos seguiram em casa. Por enquanto, a gente não teve nenhum atleta doente, então todo mundo está dentro, né, do percentual, então assim, eles voltaram super bem, o acompanhamento tá sendo bem bacana, mais do que a gente esperava, então foi um período assim que a gente ficamos muito preocupados, mas a gente viu muito comprometimento dos meninos. Só que algo que eu vi, né, e a gente vê diante da necessidade agora de continuar pensando, né, em higiene, né, manutenção, a gente aumenta o número de descartáveis. E aí, tudo que a gente trabalha é descartável, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, nas luvas e máscaras, a gente tem tudo, a questão do plástico que envolve todo o alimento, a gente tem as garrafinhas que são todas de plástico, então a gente tem a marmitinha que agora vai ser dos lanches, então tudo a gente vê o consumo, né, que a gente tem de plástico e de lixo que a gente vai produzir agora diante, né, da pandemia. Então, isso foi uma das coisas que me preocupa bastante, porque tem muito relação com os meus valores, pensar um pouquinho, né, no que a gente deixa para o planeta, e a gente não só consome do planeta. Então, é um ponto, assim, que eu estou buscando parcerias com empresas de produtos, embalagens biodegradáveis, para a gente ver o que a gente consegue fazer como agente de mudança, né? Quando a gente fala de alimentação, para mim, né, a gente pensa em um contexto muito grande. Então, a gente tem que pensar desde o que entra no nosso corpo, né, o processo da natureza que a gente passa e o que a gente vai devolver para o planeta. Então, nós, como nutricionistas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social muito grande com relação a isso e do meio ambiente, né? Então, acho que fica um convite para a gente pensar um pouquinho. Pode passar, Pri, por favor. E o meu né, qual é o nosso convite? Eu acho que tem essa questão da gente pensar que o nutricionista ele é extremamente importante, né, a gente valorizar cada dia mais, né, a nossa categoria, e a gente precisa dar as mãos para pensar em todas as vertentes possíveis da importância de estarmos, né, na equipe, tanto na questão, né, de segurança da higiene alimentar, na questão da cozinha, quanto no acompanhamento dos atletas. Então, como vai ser, né, como até mesmo a condução com a comissão, a gente pensa num sistema do micro para o macro, sempre. Eu gosto muito de falar disso, porque o alimento, ele é exatamente o que representa para mim, né? Então, é plantar uma sementinha de que a gente pode fazer diferente em todas as categorias. Pode passar, Pri.
E aí... Oi? Volta. Tem mais um. Aí. E aí é o que a gente fala, né? Que a gente aprende a cuidar da gente para cuidar do outro. Então, isso também, nesse momento, a gente conseguiu falar bastante com os meninos e também com os funcionários, que eu conversava bastante, porque surgiu muito essa questão, né, de comer além do que precisava, ou da vontade, ou da ansiedade, o que vai acontecer. Então, a gente trabalhou muito essas questões comportamentais, né, de como estava você, a sua relação com você diante disso, com o teu corpo, quanto à família, como que estava sendo administrada a questão dessas emoções e o consumo da alimentação, como que estavam sendo feitas essas escolhas, porque a partir do momento que eu gosto de a gente pensar da máscara do avião, né, a primeira coisa que você faz é você colocar a máscara em você, né, e depois você vai colocar a máscara no outro. Então, a primeira coisa né, a tentativa de empoderar, né, os nossos atletas, os nossos pacientes, enfim, para que ele entenda que ele é o único responsável pela performance dele, pela saúde dele, e logo, na sequência, a gente consegue cuidar dos outros, né? E a partir do momento que a gente vai cuidar do outro, a gente também precisa pensar em como que a gente vai cuidar do nosso planeta, né? Do nosso ciclo alimentar, né? Da nossa natureza, dos nossos recursos. Então, a minha abordagem é um pouquinho mais para essa vertente de pensar nesse macro, de como a gente consegue, e principalmente num clube de futebol, às vezes, ou num clube esportivo, na verdade, a gente pode conseguir um pouco mais de visibilidade para fazer mudanças. Então, acho que a gente tem que se empoderar e tentar lutar por algumas mudanças que podem reverberar no planeta, o que seja na cidade da gente, que seja no clube da gente, na rua da gente, na casa da gente, já tá bom, né? A gente faz o da gente e com certeza vai reverberar lá na frente. Então, eu vou deixar também os meus contatos. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso. Muito obrigada, então, doutora Larissa, pela sua linda e sensível apresentação, né? Estamos vendo que às vezes a vida nos apresenta um limão azedo, mas a gente pode transformar numa limonada, né? Mais doce. Então, nesse sentido, agora nós aproveitamos para chamar a doutora Tânia para fazer a última apresentação de hoje. Então, quem tiver dúvidas pode ir colocando no chat e lembrem-se de preencher a avaliação também colocada no chat para que a partir da semana que vem vocês possam retirar o certificado de vocês. Muito obrigada, doutora Tânia. Verinha. Oi, Vera. Antes da doutora Tânia, nós queremos registrar esse momento numa foto e queremos convidar todos os participantes a abrirem suas câmeras, né, se ajeitarem, porque nós queremos registrar esse momento porque realmente é um momento histórico para todos nós. Então, o Jefferson, que está por aqui. Oi, tudo bem? Jefferson vai nos dar as orientações, né, Jefferson, por favor. Isso. Podem abrir as câmeras de vocês, tá? Eu vou fazer uma foto, então sorrisão, para aparecer bem bonita na foto. Já estão lindas, eu estou vendo aqui. Então, vamos lá, fazer a primeira foto na contagem de 3, tá bom? 1, 2, 3. Ok, fizemos a primeira, vamos fazer mais uma só por garantia. Tá, vamos lá. Visão, 3, 2, 1. Isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada, Irene. Doutora Tânia, por favor. Sim, obrigada
estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, então vamos lá. Abriu a tela? Abriu. Ótimo. Então, em primeiro lugar, também como as minhas colegas, eu gostaria de agradecer muito este momento. É um prazer e até muita emoção poder encontrar colegas que, como a Mirtes, que começou toda essa história da nutrição esportiva juntos, né? Estávamos juntos logo no começo, e as colegas do CRN que deram essa oportunidade para a gente, e especialmente para o grupo de formação que tem feito esse trabalho belíssimo de compartilhar conhecimentos, saberes, mesmo que seja de maneira virtual, como estamos vivendo hoje em dia. Nós, na RG Nutri, temos 3 pilares de trabalho, né, orientação e bem-estar, que engloba as consultas de todos os níveis, não só para o esporte, a estratégia para a indústria de alimentos com marketing nutricional. A gente tem uma cozinha experimental, que é um estúdio, onde nós fazíamos pelo menos, agora a gente não sabe bem como vai ser a partir de agora, mas tínhamos encontros semanais, que era a nossa hora do almoço, na segunda-feira, para começarmos já a semana trocando experiências agradáveis, né, conversas do fim de semana, mas também planejando para a semana toda, uma vez que parte da equipe dos 10 nutricionistas atuam fora da RG, nos clubes e nas assessorias esportivas. Junto com esses 10 nutricionistas, temos ainda 4 do administrativo e mais 6 estagiários, então são 20 pessoas que se reuniam semanalmente, fazendo encontros na mesa num momento bastante festivo. Chegando ao nosso isolamento, né, quando começou, a gente estava com tanta atividade acontecendo ao mesmo tempo, então fechou o clube, as academias fecharam, mas a gente achava também que seria por pouco tempo, então muitas das nossas atividades continuaram conectadas assim por esse meio dessas plataformas que conseguiam, ferramentas que conseguiam trazer as pessoas para as reuniões e para manter os nossos trabalhos. No mês de abril, nós sentimos já uma queda de 50%, né, da adesão das consultas por esse modelo, por ser online. Os clubes estavam fechados, mas a equipe estava completamente conectada, porque a gente tinha tanta atividade fora de consultas, e a base da nossa relação está sempre da maneira mais empática possível, né? Nós somos um grupo de pessoas que trabalham intensamente e muito apaixonados pela nutrição, por alimentos, e a gente acredita que a empatia é a base de uma cultura positiva no trabalho. Tentamos manter todos os dias a mesma coisa, esse mesmo sentimento, fazendo uma reunião do Bom Dia todo dia às 9 horas, e é engraçado que hoje, 100 dias depois, uma das coisas que mais talvez tenha chamado a atenção de todo o grupo é de como nós ficamos mais conectados, porque no espaço físico a casa é grande, e muitas vezes passávamos 2, 3 dias sem ver um colega de trabalho, de tão imerso no nosso dia a dia que estávamos, que a gente acabava nem falando com um ou com o outro dessa maneira. Todos se encontram todo dia para falar um bom dia. E para matar as saudades dos nossos encontros à mesa, chegamos a fazer até o cozinhar juntos, né? Uma receita fácil que cozinhávamos juntos e almoçávamos juntos, e foi bastante interessante, e mantivemos aí os aniversários, como muita gente tem feito. Mas nem tudo é festa, e em sororidade, com toda a nossa equipe, a gente acredita que a gente precisa primeiro, como bem a Pri colocou, cuidar da gente para cuidar do outro, e a equipe estar cuidada é muito importante para que a gente consiga passar para quem nos procura esse cuidado também. Então tivemos uma missão, talvez, num coletivo da RG Nutri, de entendermos também as nossas dificuldades do todo, né? A gente teve uma mudança de rotina muito, muito drástica, foi se ampliando cada vez mais esse período de isolamento, e a gente conseguia também entender que estávamos com saúde em casa, portanto, seguros. Essa não é uma realidade do mundo todo, mas o mundo todo passa a discutir, a partir de então, a divisão de tarefas domésticas. Quantas pessoas não acompanhavam nem as reuniões escolares dos seus filhos e hoje acompanham as aulas em tempo integral com as crianças, as refeições que começaram a ser mais em família, mais juntos, e talvez dar mais valor para isso, que tem um impacto bastante grande com o nosso trabalho. A gente também aprendeu, né, eu, então, a mais velha da equipe, aprendeu a usar a tecnologia de maneira muito mais exploratória. A gente conseguiu descobrir várias ferramentas que ajudavam cada vez mais o nosso trabalho.
A gente também percebeu que nessa divisão mais empática do tempo de trabalho, do nosso trabalho de casa, das nossas necessidades especiais, né, nos entendendo como pessoas também e com necessidades individuais, a gente também tinha mais tempo para se conectar com si mesmo, então isso era muito importante para que a gente estivesse bem no dia a dia. É claro que cada um tinha o seu momento, cada um tem a sua dificuldade, a gente está falando de 20 pessoas, depois os estágios no meio de abril finalizaram, eles não voltaram mais, mas continuavam 14 pessoas ali tentando manter esse ritmo de trabalho, mas com alegria e com saúde principalmente. Então, explorar o tempo era uma coisa que a gente também sempre dividia com o outro, né? Ou meditar, ou fazer yoga, fazer exercício, além do trabalho, ter o seu tempo para ter uma relação mais saudável também com tudo que a gente estava vivendo nesse cenário. Mas a gente precisa ter processos, e a gente, então, acabou usando alguns exemplos aqui dessas ferramentas de comunicação virtual e outras também, e essas ferramentas entraram no nosso dia a dia, uma vez que os atendimentos de consultas também podem ser online temporariamente, e muitas reuniões que já estavam agendadas e reuniões que começaram com projetos novos com outros clientes também tinham que ser. Empresas de tecnologia já têm muita experiência em reuniões virtuais, mas na nutrição a gente está muito acostumado a marcar reuniões presenciais. E a nossa casa era muito ponto de encontro, todos os clientes vinham para essas reuniões, a gente sempre tinha a casa muito movimentada, tanto com os pacientes como com os clientes que vinham para as reuniões. E a gente começou, então, a dividir entre nós mesmos, compartilhar experiências para que a gente pudesse trazer essas ferramentas de maneira mais efetiva e eficiente para o nosso trabalho. A secretária e a administração ficou em home office durante todo esse tempo, ainda está, mas isso manteve todos os processos administrativos de forma que a gente tivesse também essa eficiência em tudo que a gente tem que prestar contas como empresa. Então, agendamento, cobrança, nota fiscal, controles em geral, planilhas, relacionamento com o banco, tudo foi virtual e tudo aconteceu muito a contento, como está acontecendo ainda. Nos clubes e nas assessorias esportivas totalmente interrompidas, os próprios técnicos é que faziam os agendamentos, fazem ainda. Agora a gente está começando o processo de retomada, mas fazem as reuniões com as equipes. Muitos atletas dos clubes também têm condições socioeconômicas adversas, muitos deles tiveram que voltar para a sua cidade natal, para suas famílias, e já tiveram condições muito diferentes daquelas que a gente vivencia no dia a dia no acompanhamento. Atletas que representam o clube e que representam o Brasil em competições internacionais, eles moram em repúblicas próximas do clube. E, nesse momento, voltaram para suas cidades com outras condições alimentares e com outras condições físicas, inclusive, para manter algum tipo de treinamento que os técnicos passavam para eles. Então, estar próximos deles nessas reuniões eram muito importantes para entendermos, abrirmos a escuta, para entendermos as dificuldades e as limitações de cada um deles, e assim a gente poderia dar as nossas orientações individuais. Com os pacientes da clínica, aqueles que nos procuram voluntariamente, que vão para suas consultas, a gente manteve uma comunicação ativa também com essa escuta aberta para suas necessidades, e a gente começou a perceber que elas iam muito além de uma necessidade primária de buscar uma orientação nutricional para ele mesmo. Por todos os motivos que a gente já citou, que também todos nós passamos em estar em casa dividindo tarefas, essas pessoas também, e passaram a necessitar de uma orientação muito mais familiar, o que nos agrada bastante, porque faz parte do nosso propósito de trabalho. Nem sempre a gente consegue isso quando aquela pessoa chega na sua frente e relata o que ela quer, mas estando na casa delas, a gente começa a perceber as dificuldades e o quanto se envolve com a família toda, e a gente passou a ser muito mais operacional nas orientações, levando mais receitas e cardápios para essas famílias. A gente tem que escrever processos para esse novo momento, né? A gente mudou completamente o nosso trabalho, a gente tem processos escritos, redigidos como norma na nossa empresa, e também nos nossos trabalhos. Então, para o trabalho home office também a gente foi redigindo isso no coletivo, descobrindo, experimentando juntos novas formas de trabalho, a eficiência, o profissionalismo, mas sempre cuidando uns dos outros, sempre respeitando os limites de cada um,
atendendo às necessidades também, ora por crianças, ora por idosos que moram com essas pessoas, enfim. Temos famílias muito diferentes dentro da RG e tem necessidades diferentes. Os processos de atendimento online, então, a gente começou a entender como funcionava isso, que não é só conversar, mas compartilhar tela, trazer a pessoa ali com foco naquilo que a gente está conversando, construir um plano alimentar em conjunto, que é uma coisa que a gente já faz no presencial, mas por esse caminho aqui, era uma coisa de compartilhar tela mesmo, e vai escrevendo junto, e vai perguntando, e também por estar dentro da casa do cliente, a gente também tem outras informações, outras referências que ampliam cada vez mais as nossas tomadas de decisões na hora de elaborar esse plano alimentar. O suporte pós-consulta passou a ser muito mais contínuo, né, por e-mail ou por outras plataformas, coisas que a gente talvez não conseguisse tanto, porque a gente tem um dia tão intenso, e aí marca o retorno na saída da consulta, e o cliente, às vezes, o paciente, às vezes, acaba só esperando o retorno para fazer uma pergunta, mas como tudo é muito novo, às vezes aparece ali uma outra pergunta, um outro questionamento, logo depois da consulta, isso vai melhorando cada vez mais a relação do nutricionista com aquele indivíduo. E um dado muito importante é que a gente conseguiu, com esses processos de atendimento online, se tornar geograficamente ilimitado. Então, atletas, eles passam a treinar em outros países, muitas vezes. Então, alguns que foram morar no Canadá, na Europa, na Austrália, outros estados do Brasil, passaram a nos procurar novamente, porque sabiam que tinham esse tipo de atendimento e, portanto, recomeçaram os acompanhamentos nesse momento dessa forma. E a gente gostou bastante, porque antes a gente se limitava muito somente àqueles que estavam na nossa região, ou que viajavam para chegar na nossa clínica, né, para o nosso atendimento. E também a gente ampliou muito a nossa visão nesse momento, né? Como a gente está falando, a gente trabalha com um grupo interno e a gente atende um grupo muito grande externo, né? Só no Clube Pinheiro são 1.600 atletas, mais as assessorias. O nosso grupo tem uma relação muito intensa e muito grande, né? Assim, de uma atenção e de um impacto muito grande em relação a várias pessoas, tanto praticantes de exercício físico, como atletas que estavam aí à espera dos mundiais, das provas e das Olimpíadas. Então, a gente tem uma equipe de ciência, e a gente conseguiu também fazer uma coisa que nos deu muito orgulho, que é uma pesquisa de população, um tracking de 4 semanas. Logo em abril, a gente começou a fazer essa pesquisa com mais de 1.000 respostas, e a gente teve um entendimento, então, da nossa pesquisa proprietária, das mudanças de hábitos alimentares, o que aumentava as nossas discussões e aumentavam os nossos questionamentos para aqueles que nos procuravam. E ampliando ainda mais essa visão, a gente se sente muito privilegiado, a gente sabe da nossa condição privilegiada na sociedade, e a gente quer usar isso em benefício. Então, a gente aproveitou também a credibilidade que a gente tem para encabeçar uma campanha que fez girar uma engrenagem muito interessante, que é a produção de alimentos pela doação de alimento ou financeira para a distribuição nas comunidades carentes. E a gente conseguiu manter ainda um orgulho muito maior da equipe e trazer o papel, a responsabilidade social que temos também como nutricionistas, né, que não é só orientar, mas favorecer também o que a gente chama da nossa campanha de comida na mesa. No protocolo de atendimento, a gente ainda tem algumas limitações, a gente percebeu, a gente teve uma baixa adesão aos atendimentos online, então no primeiro mês muitos esperavam a volta presencial para remarcar, mas demorou tanto que muitas pessoas não estão conseguindo manter esse atendimento online. E eu digo que é uma pena porque a gente que começou a área esportiva talvez tenha criado, e é uma coisa para se repensar, tenha criado uma relação tão próxima entre desempenho e avaliação da composição corporal no esporte, que acabou, neste momento, limitando completamente esse atendimento. Ora, se eu preciso fazer composição corporal, como é que eu vou fazer uma consulta online se eu não tenho esses dados, né? A gente sempre trabalhou integrado com a medicina esportiva, com a educação física, e acabava porque esses dados passavam a ser uma conexão desses departamentos, e a gente tem que rever isso agora, né? Como é que a gente pode avaliar a eficiência desse atleta sem necessariamente eu ter uma avaliação de composição corporal. E a preocupação maior dos atletas era com imunidade e ganho de peso. Se eu ganhar peso
nesse momento, então tinha ali uma conversa muito mais de calma, vamos te ajudar, e não uma consulta efetivamente. Agora, nos preparando para esse novo normal, a gente já aplicou os protocolos, há 2 semanas a gente recomeçou o atendimento presencial, por isso que a gente teve que escrever os nossos processos internos. Os processos dos clubes serão oferecidos pelos clubes, são elaborados pelos clubes, a gente vai receber, mas o nosso interno tem que estar alinhado com esses externos. Então, agora a gente dispõe de máscaras descartáveis para quem não estiver usando a sua própria, mas também para os nossos funcionários, para que eles troquem as máscaras que eles vieram pelas máscaras dentro de casa das descartáveis. Todos têm que usar uma proteção de pé, a gente achou que nesse primeiro momento era mais fácil. A gente tem na casa toda distribuída álcool gel, álcool spray, e manter uma distância do balcão. Agora a gente tem um fluxo também de descarte, né, que a própria pessoa faz, então tem que ser sempre orientado por uma ajudante nossa. A sala de espera foi desativada, porque ali também sempre acabava tendo não um distanciamento, uma aproximação das pessoas, né? Nesse que está em destaque, a gente tinha ali um cantinho sempre com os biscoitos que a gente preparava, ficava um cheirinho gostoso, tínhamos café, chás, tinham várias bebidinhas ali, e ali acumulavam pessoas, a gente teve que desativar. Todas as avaliações agora são feitas nas salas dos nutricionistas, a gente desativou a sala de anamnese e de avaliação, inclusive mantendo água e café na própria sala. E aí, nos nossos protocolos já redigidos e já colocados em prática para o atendimento nesse momento, eu só destaquei alguns principais pontos aqui, que vão fazer parte de um impacto muito importante também no nosso dia a dia. Primeiro que os horários e a escala presencial da equipe foi totalmente reformulada. A gente só abre agora uma agenda de nutricionista por dia e de atendimento nós somos 4, né? São 3 salas de atendimento simultâneas, agora a gente tem só uma por dia. Da equipe da RG, só 3 membros da equipe podem estar naquele dia, então também tem um revezamento entre o auxiliar de limpeza, o administrativo, a recepção, estão todos trabalhando um dia em casa, um dia presencial, para que a gente mantenha só 3 pessoas dentro da clínica. Tem uma hora de consulta, que já era normal, mas a gente tem agora horários quebrados, porque a gente precisa de 10 minutos para a higienização total de maçanetas, corrimão, equipamentos, tudo isso já treinado com as pessoas que fazem isso. A limitação do horário de funcionamento, agora a gente trabalha das 10 às 16, evitando que nossos funcionários peguem momentos de pico no transporte público. Ainda os principais pontos para esse procedimento de processo de atendimento presencial, todos têm que colocar o propé ou trocar sapatos, no caso dos funcionários, se eles quiserem. Higienizar as mãos com água e sabão é fluxo obrigatório. Trocar as máscaras, obrigatório, está sendo supervisionado isso. Higienizar todos os teclados, mouse, telefone, enfim, tudo com álcool spray. As sapatilhas também devem ser oferecidas para os pacientes, na saída a mesma coisa, a máquina de cartão tem que estar embalada em filme de PVC, trocada todos os dias, lembrar também ali de jogar tudo no lugar certo, né? As pessoas estão ajudando isso, o distanciamento de no mínimo 1 metro, 1,5 metro, que é o espaço que a gente tem, para não falar perto, não chegar perto, isso é bastante difícil, né, para as pessoas que são muito calorosas. Em caso das limpezas do banheiro, está sendo cada vez mais frequente. Antes a gente tinha horário para isso, agora está sendo a cada uso. E depois, no final do expediente, um ponto importante é fechar o saco de lixo, identificar que ali tem máscaras, porque isso é importante ao descartar tudo. E como a presidente da ABNE, também nos sentimos na responsabilidade de atender, de alguma forma, a orientação para esses atletas que não têm uma estrutura de clube como tem o Palmeiras, como tem o São Paulo, como tem outros grandes clubes, porque a gente trabalha com atletas de todos os níveis socioeconômicos, e se a gente pensar em Brasil, a gente tem realidades muito diferentes da nossa realidade, do nosso local de trabalho. Se a gente pensar no sertão, no interior, se a gente pensar na região norte, que foi muito impactado, inclusive, pela Covid-19, a gente entende, a gente conhece bastante a forma como os atletas fazem o cuidado com as suas
garrafinhas, com seus equipamentos, a gente entende que eles são muito mais despachados, mais relaxados, a gente vê muito eles colocando a mesma garrafinha em várias bocas, eles vão distribuindo a garrafinha de suplemento entre eles. Então, a gente está escrevendo um parecer da associação para que seja distribuído para todos os técnicos, academias que quiserem, vai ser distribuído virtualmente isso, um parecer sobre todos os cuidados de higienização de acessórios e utensílios para os atletas, né? Então, a gente vai fazer de uma maneira infográfico para o atleta ter isso fácil e de uma maneira descrita, desde o bebedouro, que não deveria ser mais com a boca, até a forma como vai usar a máscara e equipamentos, capacete, protetores bucais, mochilas, raquetes, de todos os esportes. A gente está fazendo esse material para ajudar aos atletas a se cuidarem. E, finalizando, a gente acha que a gente tem, nesse momento, depois de 100 dias, algumas tendências, né? Ressignificar reuniões e encontros, a gente pode fazer tudo isso acontecer de maneira muito mais eficiente, sem tempo gasto, não vou falar perdido, mas gasto em deslocamento, a gente pode falar com o mundo inteiro de uma maneira muito eficiente por essas ferramentas virtuais. E essas ferramentas, até de uma maneira positiva, criam vínculos muito mais afetivos, né? A gente já tem uma relação muito afetiva, muito próxima, muito empática com nossos pacientes e atletas, mas estar dentro da casa do outro, isso torna muito mais conectado, mais fortalecido. Não só entre nós, pensando nas equipes que trabalham juntos, né? No caso, a minha equipe de RG, mas o nosso trabalho dentro da casa do outro, dessa maneira, ela passou a ser muito mais íntima. Fortaleceu muito mais esse vínculo, acho que facilita muito mais nas decisões da elaboração da orientação nutricional, do hábito alimentar. E uma coisa que talvez a gente tenha que pensar também, e como eu sou empreendedora, também tenho que pensar nisso, a flexibilidade de regime e leis trabalhistas. É lógico que leis trabalhistas protegem o trabalhador e criam regras para que o empregador dê essa assistência ao empregado, mas acho que agora pode ser muito híbrido, a gente não precisa mais de cartão de ponto, a gente precisa só ter um ambiente favorável para que seja produtivo. Então, acho que muita coisa vai ser revista pelas leis trabalhistas, também dentro dos clubes. E a gente estabelecer, eu acho que é uma tendência para a gente conversar muito ainda, estabelecer regras para que a gente tenha atendimentos online com segurança e usando a inovação. Eu acho que isso vai mais aproximar as pessoas ao nutricionista do que do medo que a gente tinha um tempo atrás de não criar uma relação muito afetiva, efetiva e eficaz em relação à elaboração do plano alimentar. A gente está vendo que não, a gente está vendo que a gente consegue enxergar até muito mais e orientar muito melhor. Era o que eu tinha para passar para vocês e eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, que tudo vai passar, mas vai passar ensinando muito e fazendo com que a gente discuta temas que são tão importantes e que estavam guardados numa caixinha e que agora talvez a gente consiga retirar e até ressignificar tudo para melhor. Obrigada. Obrigada, doutora Tânia, pela belíssima apresentação, lindíssimo trabalho realizado. Agora eu vou passar para a Pri, que tem algumas perguntas que foram formuladas aí, para trazer para a doutora Tânia, para a doutora Larissa, a doutora Mites, é com você, Pri. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer novamente a participação e dizer que é uma honra estar entre vocês aqui, poder ser porta-voz de algumas dessas perguntas que nós tivemos no chat. E acredito eu que são perguntas que são muito próximas daquilo que eu também fiquei aqui me questionando, porque por também fazer atendimento nessa área esportiva, sem dúvida nenhuma a questão da avaliação nutricional, para nós nutricionistas que atuamos com a imagem corporal, com a composição corporal, não ter essa ferramenta para o atendimento online traz uma insegurança até mesmo para o profissional, que dirá para o paciente, né? Então, foi sem dúvida nenhuma uma grande dificuldade, complementando o que a Tânia falou. Tem uma pergunta da Fernanda Lazarim.
onde ela pergunta: Tânia, como fez com o custo do atendimento, uma vez que ficou tudo online e me parece que os Nutris foram mais requisitados? Sim, essa foi uma questão bem importante. A gente sabe que os valores não são tão acessíveis, muitas vezes, para todas as classes, pensando no particular, mas a gente também, como você acabou de dizer, também causava uma insegurança para a gente, parecia que faltava alguma coisa no nosso processo. O nosso processo era, o paciente chegava na recepção, entrava, era atendido por um estagiário, passava por uma sala de avaliação, da avaliação ele subia para a sala do nutricionista com todos os dados que eu precisava, e aí fazia a elaboração da dieta com a anamnese alimentar junto com eles, depois eles marcavam para fazer uma reavaliação. E aí eu não tinha pelo menos 2/3 do meu trabalho, né? O nosso trabalho, ele era por partes. Hoje é 100% orientação nutricional. Falar de comida, receitas, cardápios, é 100% isso. E aí a gente achou que era melhor, sim, fazer uma redução. E para os atendimentos online, a gente optou por 50%. A gente achou justo para todos os lados, independente da classe social. E muitas vezes também alguns têm reembolso de seguradoras de saúde, e a gente acabou usando os valores da seguradora até para viabilizar. A gente também entende que estamos num momento economicamente afetado, né? Então, algumas pessoas também tiveram diminuição da sua receita e a gente tinha que adequar isso também. Agora, uma pergunta que eu acredito que todas vocês podem contribuir com essa resposta, né? Vocês acham que... É uma pergunta da Tatiane Oliveira, e ela pergunta se vocês acham que, devido a esse contato mais próximo, verificando rotinas mais de perto, a adesão dos atletas, as orientações e os resultados foram maiores ou melhores? Eu acho que sim. Você consegue ter um acompanhamento muito mais próximo, rápido, às vezes. Você não precisa marcar uma consulta a cada 15 dias ou uma consulta daqui a um mês para ver o que está acontecendo, né? O retorno ele é muito rápido. O atleta tá mandando mensagem, ele está comendo, ele está mandando, ele te liga à noite, ele faz áudio, faz vídeo com você. Então, assim, ficou muito mais prático e mais assertivo, né? Ficou meio objetivo, assim. Então, para mim, eu acho que os resultados têm sido mais efetivos. Apesar de estar com eles todos os dias no clube, antes, era como eu havia dito, eu não estava na casa deles, né? Então, por mais que eles mandassem, às vezes, o jantar, às vezes eu tenho do tipo, Lara, eu tô com muita vontade de comer um lanche. E aí me manda a foto do lanche, a gente fala, tá bom, tá tudo bem, você vai comer esse lanche hoje, tá bom? Então, eles vibram com a decisão, então, assim, te pedem permissão. Então, o vínculo ficou muito maior e eu acho que o resultado com o vínculo, ele acontece mais. Acho que eu tenho experiências diferentes, né? Como o nosso trabalho ele é um pouco individual, apesar de trabalharmos também com grupos de vôlei, basquete, alguns atletas ficaram tão decepcionados de as suas provas serem canceladas, as suas provas classificatórias, inclusive, que resolveram abandonar um pouco, apesar de termos essa conversa, né? Os técnicos mesmo provocavam essas reuniões, muitos nem falavam sobre o assunto, muitos não tinham espaço físico em casa para manter os treinamentos que eram encaminhados por vídeo pelos técnicos, então muitas situações até foram bastante complicadoras. Outros estavam tão preparados para as provas que não aconteceram, que resolveram se manter assim. Então, muitos assim, ciclistas, corredores, eles ficam, não, mas aí quando acontecer, vai ter uma prova, eu já estou pronto. Então, alguns conseguiram sim, ter ótimos resultados, até agradeciam, né, da gente poder falar com eles a qualquer hora, a qualquer momento, dentro da casa deles, porque isso ajudava bastante, mas acho que tem os dois lados, né, desses esportes individuais, a gente tem aqueles que se decepcionaram demais e precisam agora ser motivados novamente, tem aqueles que já estavam tão na rotina já que já estão se mantendo muito bem.
Bom, então, eu acho que elas já responderam ao questionamento, só vou completar que quanto mais o atleta, né, ele, dentro da minha caminhada com eles, ele conseguiu ser protagonista, né, ele passou por um processo mais tranquilo na quarentena. Aquele que não foi tão protagonista assim, ele precisou um pouco mais das orientações. Então, vai depender deste processo ao longo do tempo, que é o processo de educação nutricional, de percepção, e você vai vendo tudo isso. Só que você não espera que chegue um momento desse. E aí é exatamente nesse momento que nós vamos ver se o atleta conseguiu aderir ou não. Então, teve esse meio campo, né, do atleta ser protagonista ou não, e aí foi onde eu me aproximei mais de quem não estava tão envolvido. E vocês todas já retornaram para os atendimentos presenciais, né? Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia Gansi, onde ela pergunta como que vocês estão realizando a aferição de medidas antropométricas frente a essa recomendação do distanciamento social. Olha, acho que eu posso... pode responder, Mi. Não, vai, pode ir, Tânia. Vai você primeiro. Não, então, é porque fica aquela espera, né? Chuta que eu vou... ela levantou e você cortou. Pode cortar, não tem problema. Exato. O distanciamento social é uma regra, mas não para um atendimento clínico, né? Como é que o médico vai fazer uma intervenção ou um atendimento se ele não tiver a aproximação? Então, essa aproximação, é muito interessante essa pergunta, que eu acabei colocando só os pontos chaves do nosso processo. Para a avaliação, que é a proximidade, tem um avental descartável, a máscara, a luva na hora que vai tocar no paciente, acabou de tocar, joga os que são descartáveis. A máscara não, a máscara tem que continuar. O avental e a luva vão para o lixo de um lado da sala imediatamente. E os equipamentos, eles são higienizados com álcool em spray, antes e depois de tocar no paciente. Respondido. Pri, a gente não te ouve. Tá mudo, Pri. O seu microfone está desligado, Pri. Desculpa. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão realmente do atendimento que nós realizamos para os pseudo-atletas ou aqueles que são os entusiastas, né? E foram aqueles que realmente, na verdade, são os que a maior parte das pessoas que procuram, né, o nutricionista apenas para melhorar o hábito alimentar ou para conseguir se preparar para uma prova, para um campeonato ou para uma prova de corrida de rua, por exemplo, e hoje estão impossibilitados de fazer o treinamento, né? Aí eu queria saber de vocês, né? Eu entendo que quem faz o atendimento exclusivamente no clube talvez não tenha essa vivência, mas se tiver também, como que vocês estão recaptando esses pacientes, né? Como que vocês estão fazendo aí para fazer com que esses pacientes retornem ao atendimento? Acho que sim. Eu falo? Na apresentação eu coloquei isso, né? A maioria dos nossos atendimentos na RG são aquelas pessoas que voluntariamente vão nos procurar para as orientações. Não são os clubes e nem as assessorias que já têm o nosso trabalho incluído no processo. E aí, para essas pessoas, como eu falei, a gente viveu tantos anos, eu estou há 35 anos
na profissão, né, na nutrição esportiva em especial, e a gente criou protocolos que hoje a gente pensa que a gente criou monstros, porque esses protocolos de eficácia do atleta em relação à composição corporal já devem ser derrubados, só que a gente ficou mais de 30 anos falando isso. Então, essas pessoas que não apareceram em consultas porque precisavam, porque querem, de fato, uma composição corporal, uma avaliação mais numérica, a gente só avisou que a gente já está em presencial. Mas ainda a agenda está muito limitada. A gente só trabalha das 10 às 16. A RG funcionava 12 horas por dia, 5 dias por semana. Então, a gente está, infelizmente, com um número bastante reduzido, porque é um processo de aprendizado para a gente também. A gente não pode encher as agendas, porque eu tenho que entender tudo que dá certo e o que não dá. A gente tem os processos novos. Então, eu acho que, naturalmente, eles vão voltar. A gente não precisa ter nenhuma campanha de recaptação. Naturalmente, vão voltar, porque é tudo muito novo. Olha, a nossa quantidade de atendimentos, ela não é tão grande quanto a da Tânia, né? Então, a gente consegue atender todos as pessoas que nos procuram. A gente vai buscar. Na verdade, assim, olha, com toda sinceridade, a gente tem o nosso escritório, existe, a gente tem as meninas, enfim, nós não paramos de atender dentro de um protocolo. Inclusive, a gente manteve o protocolo da Secretaria da Saúde, obviamente a Tânia já deu toda a visão que é o ideal ali para todos nós, mas com toda a paramentação e o distanciamento, você pode fazer o atendimento, ponto final, nós fizemos todos. Sim. Sim. Eu vejo que, apesar da facilidade do atendimento online, né, vamos colocar assim, dessa aproximação que a gente consegue ter, eu sinto que muitos colegas trazem essa mesma fala de terem perdido o segmento de consulta, né, por conta realmente da falta da avaliação nutricional. Né? Veja, talvez eu entendo isso, mas uma tendência de muitas pessoas, e isso começa pequenininho, mas uma tendência de muitas pessoas é não querer ir até o consultório. A geração Z, ela é uma geração que ela não vai mais buscar as pessoas em consultório. Então, as coisas vão mudar, isso é fato. É só uma questão da gente aceitar, né? Então, quando você não consegue mudar uma situação, você tem que mudar. E é o que vai acontecer daqui para frente, seja com outras avaliações, buscar outras formas de você avaliar. A pessoa pode tirar uma foto no espelho e se gostar. E acabou, ela está dentro do peso que ela está, e acabou, a gente já falou isso. Então, as coisas vão mudar nesse sentido. Então, eu vejo num futuro próximo, bem próximo, algumas pessoas indo ao consultório porque gosta realmente de você. Eu gosto ali da Tânia. A Larissa, ela é sensacional. Eu vou nela porque ela me trata, ela faz eu olhar aquele prato e comer e sentir aquele prazer. E é aquilo que ela gosta. Então, vai ser uma fatia que é sua. O restante, a grande população, não vejo isso. Então, é a minha opinião em relação às videoconferências da nutrição. Perde-se muito, porque o lado que, por exemplo, que a Larissa trabalha, me corrija se eu estou errada, que é um lado também que a gente preza muito, é esse lado da pessoa interpretar o alimento desde quando você, assim, os seus 5 sentidos, até a hora que ele vai nutrir a sua célula. Você conseguir compreender isso e absorver isso. Né? Então, isso todos nós buscamos muito, mas vai se perder em algum momento. Então, para quem também, por um outro lado, para quem aproveitar isso em pequenas fatias, de repente você tem emprego para o resto da sua vida também. Sim. É o lado bacana.
E Mirtes, eu acho que esse tempo já chegou. Só para completar, Larissa, eu passo para você. Desculpa. Esse tempo já chegou. Porque há muitos pacientes, né? A gente, como eu falei, a gente trabalha com todos os níveis socioeconômicos. Aqueles que têm mais condições compraram suas balanças de bioimpedância, fizeram suas avaliações em casa e mandaram para a gente semanalmente. Não era um pedido nosso, até porque nesse momento a equipe também se mobilizou para ter um cuidado com o outro em relação ao alimentar de maneira adequada. A gente viu na pesquisa que estava todo mundo pedindo lanches, sanduíches, tomando cerveja todos os dias. A gente estava muito mais preocupados com qualidade e não composição corporal. Mesmo assim, as pessoas têm condições de ter as suas próprias avaliações em casa. Então, a geração XYZ pode fazer uma em casa, se isso for um impedimento, e manter essa conversa virtual tranquilamente, no banheiro dele, se pesando para a gente. E talvez aquelas... como eu também em gerontologia, tenho um público muito grande de dor, do acolhimento, da escuta, do pegar na mão para subir a escada, esses sim sente. Esses, quando eram consultas virtuais, tinham sempre alguém do lado junto, atrapalhando a consulta. E quando eles vão sozinhos e entram na sala sozinhos, não tem ninguém atrapalhando. Então, talvez o mais velho vá nos procurar por esse acolhimento, essa atenção especial, essa empatia, mas está certa. O mais jovem hoje, ele pode fazer uma avaliação dele por qualquer ferramenta mais tecnológica e ter a nossa orientação virtual para facilitar muito o nosso trabalho. Eu vejo dessa maneira também. Creia que já tenha um chip que vai no seu dente, e esse chip já lança lá no seu aplicativo o quanto que você está consumindo de macronutrientes e micronutrientes. Fica tranquilo, porque isso aí já está acontecendo. Então, a pessoa é que vai fazer a sua própria alimentação. Nós vamos direcionar isso, não tenho dúvidas. Vera, acredito que seja assim. A Vera só fecha o olho assim, ó, gente. Aqui nós estamos começando a conversa. Nós não estamos finalizando. Sim. Fala, Lari. Vocês já falaram tudo, né? Na verdade, eu concordo com os dois pontos que, assim, primeiro, é possível, né, a gente fazer em casa, se a pessoa quer muito essa questão do físico, né? Então, você vai conseguir, sim, a sua balança, você vai conseguir tirar foto, e você vai conseguir ver a medida na tua roupa, e aí você vai criando os métodos, né, que as pessoas gostam, então vai ter essa questão, é possível. Também tem a questão do quem gosta do contato, só que a gente não vai poder ter contato agora, né? Então, sim, de chegar no consultório, de tomar o café. Tem gente que vai para tomar chá com você, e realmente, isso é possível, né? Que fala, não, Lari, não, tá tudo bem, você não precisa mais de mim. Não, eu preciso vir conversar com você, pra gente vir tomar chá junto, tomar café junto. Tem atleta que tá tudo bem, que eles sentam lá para tomar café na minha sala e ficam lá. Então, assim, é possível, acho que a tecnologia, ela veio para ajudar muito, e assim, hoje um atleta nunca tinha conseguido comer tangerina, hoje a gente comeu tangerina junto na câmera, entendeu? Tipo, eu peguei uma, ele pegou outra, falei, então tá bom, então a gente vai fazer isso, vamos cheirar, vamos entender como é que é isso para você, o que te lembra, o que vem alguma coisa, não vem, com a câmera. Então, assim, a gente está fazendo, acho que, trabalhos bacanas. A gente está se reinventando, né? Acho que é essa a palavra. Bacana. Uma última pergunta referente... foi a Vera que fez essa pergunta, ela mesma podia ter falado, né, Verinha? Dentro do aspecto hedônico da alimentação, a ingestão alcoólica limitada, como foi mencionado por vocês... vocês perceberam uma indisciplina nesse sentido? Ou vocês percebem os atletas, esportistas buscando alimentação ou a ingestão alcoólica como uma forma de amenizar a ansiedade e a tensão do momento? É difícil a gente mensurar, eu toquei nesse assunto na apresentação, né? É difícil da gente mensurar o quanto, mas o legal é a gente saber que eles fazem. E aí a gente pode orientar como.
fazer. Então, neste sentido, eu vejo que é o contexto da explicação de aumentar a bebida alcoólica, diminuir. Então, essa relação, eu tomei 35 garrafinhas no final de semana. Quer dizer, então, em 4 finais de semana, quantas garrafinhas são? Né? Então, falar para ele que não pode tomar todas as garrafinhas complicou meio a vida dele. Então, eu tento entender essa quantidade para dizer como ele pode fazer a escolha dele na quantidade e por que ele pode fazer. E aí a decisão, literalmente, é dele. Eu também trabalho assim. Acho que a gente trabalha muito com a parceria, né? A confiança. Então, estabelecer essa relação que os atletas, eles acabam contando. Às vezes não contam para ninguém da comissão e contam para você o que eles fizeram no final de semana, sabe? Falo, tá bom, vamos lá. E por que você não bebeu mais água? Você já aprendeu. Então, vamos fazer regra de hidratação. Vamos entender o que vai acontecer para você chegar aqui um pouquinho melhor e vamos ver o que a gente consegue melhorar. A questão, então, como é essa válvula de escape, por que isso acontece, né? Ou se é hábito, é complicado porque a gente tem subgrupos, né? Acho que todo time deve ter. Tem os grupos dos que bebem só refrigerante, tem o grupo dos que não bebem absolutamente nada e o grupo dos que bebem bastante. Então, assim, esse a gente tenta entender, né? Desde quando isso acontece, o hábito, como muda, se não muda, e como a gente é um veículo para ajudar a eles continuarem performando mesmo assim, ou se existe algum problema, porque a gente tem muitos casos de ansiedade e depressão no esporte, né? Isso é um dado real. Então, assim, a gente tem uma psicóloga no São Paulo, então, assim, ela ajuda muito, né, quando há casos, né, a gente tem casos de alcoolismo no esporte, então, assim, quando a gente entra para essa questão mais da doença, especificamente, aí tem um acompanhamento psicológico, médico, enfim, aí a gente trabalha junto. E se a gente for para o lado dos que não são atletas profissionais, mas aqueles que têm, por exemplo, assessoria esportiva, de novo, acho que vai ser um grande exemplo, que a gente trabalha com um grande número de pessoas que gostam de correr e se preparam para meia, maratona ou uma maratona. Essas pessoas, elas tinham um ritual que era, todo mundo vai para a escola, trabalha, as crianças vão para a escola, os mais velhos trabalham, na sexta-feira todo mundo se reúne e aí o marido abre um vinho, por exemplo, ou mesmo uma pessoa sozinha abre um vinho, ou no sábado, porque já fez o treino longo no sábado pela manhã, domingo ele vai descansar, é o day off deles. Então tinha uma rotina que estabelecia em qual dia você podia fazer alguma coisa que te dava prazer, que tinha uma outra relação com a sua vida, que não era nem o esporte, nem o trabalho, nem a família. Quando começou a quarentena, o que aconteceu? As pessoas nos procuravam para falar isso. Passaram a beber todos os dias, e não era nem por ansiedade, porque no começo, todo mundo esperava que não demorasse tanto tempo, todo mundo esperava que era só um período. Todo mundo teve férias, jornada reduzida, aconteceram muitas coisas, mas perda de emprego mesmo aconteceu um pouco mais para frente, ainda não tinha nenhuma decisão. Essas pessoas, então, se viam em casa, de pijamas, de meias, estava calor ainda, então abria uma cerveja, porque estar todos em casa os remetiam para o fim de semana, para aquele ritual que existia antes. E foi passando o tempo, essas pessoas continuavam, e aí cria-se o hábito. Então, tem sim situações por ansiedade, pessoas que perderam o emprego, ou que estão prestes a perder, porque muita coisa está acontecendo ainda, mas também tem aquela situação de que era tanta novidade que parecia fim de semana todos os dias, então era para assistir um filme, uma série, e fazer alguma coisa diferente que passou a ser bebida alcoólica. E isso foi interessante lembrar, porque são relatos dos próprios pacientes, né, falando exatamente dessa maneira, como eles enxergam esse álcool todos os dias, que teve mesmo um gatilho de hábito, de ritual, e que agora já está pesando um pouco, inclusive na consciência
da saúde, né? Quer dizer, se você tem consciência sobre o que é saudável, começa a perceber que você criou hábitos nesses 100 dias que não vai favorecer a sua saúde. E aí já começaram a mudar. Não, a partir de agora, sei lá, sexta-feira, ter rotina, né? Nosso papel foi muito mais ensinar a manter uma rotina, mesmo com esse cenário que parecia ser sem rotina, mas ter rotina em casa, hora para comer, hora para dormir, beber, escolher o seu dia, eu acho que era bem importante, era um pouco do nosso papel para diminuir um pouco isso, mas muitas pessoas não conseguiram. Mais um desafio para nós, né? É. Muitos elogios aqui no chat, muitas pessoas elogiando a participação, a contribuição de vocês. E eu vou devolver a palavra para a Vera, para ela fazer o encerramento. Então, acho que posso falar, né, em nome de todos, que nessa sexta-feira, 5º dia da hora do chá, já escurecendo, todos nós nos sentimos imensamente nutridos com conhecimento, com humanidade, né, por cada uma de vocês, né. E antes da gente encerrar oficialmente, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Nina, talvez ela queira também trazer o seu encerramento para essa nossa semana, né, depois de 5 dias. Por favor, doutora Nina. Oi, Vera, assim, obrigada por você me passar a palavra, né, mas vendo essas minhas amigas, né, e os amigos aqui, até o fim do dia, do chá, assistindo, o que nós todos concluímos, que muita coisa vai mudar, né? Muitas coisas já mudaram. Nunca imaginamos passar por tudo isso, mas estamos juntos, cada um de nós, dentro da sua habilidade, ideias, né? Invenções, criatividade, e isso ficou claro entre todas aqui que apresentaram, e nessa semana nós vimos isso o tempo inteiro, a criatividade e a vontade de continuar trabalhando na nutrição, atendendo bem seus pacientes, seus clientes, seu público de forma geral. E só tenho mais uma vez a agradecer a vocês que estão aqui conosco. Segunda-feira temos mais um. E Tânia, Mirtz, Larissa, obrigada, muito obrigada. CRN3 está feliz de tê-las conosco e aos participantes que estão aqui. Muito obrigada também. Então, Vera, eu vou para você e Tânia, Mirtz, Larissa. Tânia, eu vou lá no cafezinho que eu te devo, não fui ainda. Volta logo, todas. Pra gente ter um chá. Eu prefiro café, viu, meninas? Todas vocês. Me convide para um café. Eu também. Sim, convidadíssima. Eu nem vou falar da cervejinha, que a cervejinha aqui não foi bem-vinda, né? Então eu fico com café. Gente, beijos a vocês, tá? Obrigada. Obrigada, doutora Nina, obrigada, doutora Larissa, doutora Tânia, doutora Mirtz, a cada um de vocês aqui presentes, a comissão de eventos, a comissão de comunicação, todos os conselheiros do CRN3 que viabilizaram esse momento, que acho que nos nutriu de corpo, de mente, de coração, que a gente, então, possa manter essa chama acesa de estarmos unidos em prol de algo melhor, mesmo em dias mais azedos, amargos, que a gente possa tornar tudo isso mais palatável. Lembrem-se de fazer avaliação desse evento para receber, então, certificado na semana que vem. E não percam, na segunda-feira, quem se inscreveu, o último dia da Hora do Chá com a Indústria e Comércio. Um ótimo final de semana para todos, cuidem-se. E até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, tchau.